noite. Por favor, quero pedir que vocês levantem. Nós vamos começar o nosso tempo precioso diante do nosso Deus. E nessa noite eu quero convidá-los a adorar o Senhor com liberdade. Nós temos orado por esse tempo, temos pedido ao Senhor que seja um derramar dele no nosso meio. E nós vamos iniciar dessa forma, entendendo que o Senhor ele tem algo para derramar sobre nós, mas que principalmente nós vamos colocar aqui diante dele aquilo que ele já tem feito em nós, aquilo que o Senhor já tem transbordado em nossas vidas, como um modo de gratidão. Você hoje vai exaltar o Senhor. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de louvá-lo com todo o seu coração, porque ele é digno. Só ele é digno. Então, que nessa noite nós possamos colocar aqui, entregar a ele como aroma suave o nosso louvor a ele. Amém? Amém. Amor.
esse tempo a Ti, Jesus, só para Te adorar, Jesus, só para Te adorar, só para Te louvar, Te exaltar, render graças ao Teu santo nome, Jesus. Digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração, dia e noite, suba-te, Tu és digno de tudo.
te adoramos, Jesus. Continuamos, Senhor, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, nos nossos dias, Deus. Somos gratos a Ti porque o Senhor é imutável, porque o Senhor é sempre o mesmo. E é nisso que nós confiamos, é nisso que nós nos agarramos, em saber que nós temos um Deus verdadeiro, imutável, constante, a quem nós pertencemos. Gente, irmãos, eu não sei vocês, mas o meu coração se enche de gratidão em saber disso, porque nós podemos confiar, nós podemos nos alegrar no Senhor, nós podemos exaltá-lo independente de qualquer coisa, porque sabemos que Deus é digno, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, independente do que você venha passar, independente do que eu esteja passando, eu posso reconhecer aquilo que Ele é. E eu quero te convidar, se você ainda não tem entendido isso, meu coração tem ardido de gratidão. E se você não tem entendido isso ainda, que Deus é o mesmo sempre, eu quero ainda assim lhe motivar a adorar, a continuar adorando a esse Deus, exaltando a esse Deus, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é o mesmo desde o princípio, o mesmo até a eternidade, Ele é o mesmo. Amém. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu.
pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu tenho os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda é e faz. Nós entregamos o nosso louvor a Ti, Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, para todo sempre. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Que felicidade o dia de hoje, podermos estar juntos aqui, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, para aprender cada vez mais da palavra de Deus. E, cara, é bacana falar hoje também que não é só a nossa igreja, não é só a CCB que está reunida aqui hoje, mas também temos algumas tribos nos visitando hoje, pastor Moisés, pastora Natália, junto com a Heaven, uma salva de palmas ao Senhor. Galera da Heaven está aqui. Também tem a galera que veio do Parque Verde. Cadê a galera do Parque Verde? Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Que seja um tempo gostoso de comunhão na presença do nosso Senhor. Que todos possamos sair daqui cheios da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Gente, esse é só o nosso primeiro dia. Amanhã tem mais uma tarde inteira repleta de coisas para nós. 2 ministrações, tem coffee break com cantina, tem lojinha da Vibe, cara, tá tudo muito especial. Esse evento ele foi orado, foi pensado, foi colocado diante do Senhor para que ele pudesse servir a igreja da melhor forma possível, de acordo com lhe apraz, de acordo com a forma que ele gosta, da forma que ele quer, em nome de Jesus. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial, gostaria de chamar até aqui, nosso preletor da noite, Elden Borges. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão Elden. O Elden esteve conosco no Rush de 2023. Naquele tempo lá, a gente fez um Rush, o tema foi imersão, verdades absolutas em um mundo solúvel. Então, a gente falou sobre algumas verdades que a Bíblia nos traz e que o mundo, ele tentava corromper. E agora, 2 anos depois, o irmão Elden está aqui de novo conosco, glória a Deus pela vida dele, o tema será raízes. E aí ele vai falar com mais propriedade para vocês sobre isso. O Elden é um irmão querido, membro lá da PIB, da Primeira Igreja Batista, e faz parte do ministério de ensino lá também, né, do Seguros na Verdade. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse ministério, é só você jogar lá no YouTube, Primeira Igreja Batista, Seguros na Verdade, né, que tem algumas ministrações lá no YouTube que rolaram ao longo desses últimos meses, nessa última temporada aí. Amém? Então, sem mais delongas, gostaria que você estendesse sua mão para cá, vamos abençoar a vida do nosso irmão, que será o ministro nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Elden, pelo sim que ele disse a Ti, Jesus, e pela disponibilidade do seu coração em nos servir durante esses 2 dias. Que o Senhor possa falar conosco tremendamente através da vida dele, que ele possa ser cheio do Espírito Santo e que nós possamos sentir, Deus, Teu poder, Tua graça, Tua presença nesse ambiente através da Tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar novamente com os irmãos aqui. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. E trago um abraço da minha igreja, trago um abraço do nosso ministério, o Ministério Seguros na Verdade, que espero que seja uma bênção por meio da minha vida hoje. Meus irmãos, queria de novo reforçar que realmente estou muito grato pelo convite do Rafael. Foi um tempo de preparo das palavras, que também foi muito edificante ao meu coração, e eu espero que seja edificante ao coração de cada um dos irmãos. Queria convidar a igreja a abrir a Epístola aos Hebreus. A gente vai ler um trecho um pouquinho maior, e vai focar em um versículo específico, mas eu queria que a gente pudesse ler juntos aqui
Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. E a gente vai até o verso 6:13. Até o capítulo 6:13. Eu leio aqui da NVI, Palavra do Senhor, diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos bem, se Deus permitir. Sei que nós já oramos, mas vou pedir para você orar comigo novamente. O Senhor nos conceda graça. Pai, obrigado pela palavra que foi lida, obrigado pelo louvor, obrigado pela ministração, Senhor Deus, que foi realizada até aqui. E eu te peço, Pai, graça sobre esse momento, Pai. Peço que eu não impeça aquilo que Teu Espírito tem a falar aos meus irmãos. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor permita que eu possa comunicar a verdade do Evangelho àqueles que estão aqui esta noite, Pai. Que Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração e nós saiamos daqui, Senhor Deus, animados pela Tua palavra, dispostos a viver uma vida, Senhor Deus, de arrependimento e confiança no Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu compartilho com o Rafael, além de sermos irmãos em Cristo, eu compartilho a profissão. Eu e o Rafael